Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma live das nossas cartas terapêuticas. Como vocês sabem, nós fazemos live, ao meio-dia, e hoje nós vamos seguir um movimento de falar sobre as nossas cartas. Como que vai funcionar, Você traz a sua questão, você traz a sua dúvida, você traz o seu problema e nós vamos tirar uma carta a partir de um número que você escolher para entender para onde você precisa olhar para lidar com essa dinâmica. Oi, André, oi, Cioli. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão falar para mim um número de 1 a 106. Oi, Elisete, boa tarde. Vocês vão falar um número de 1 a 106 e a questão. Então, por exemplo, eu quero o número 10 para relacionamento. E assim sucessivamente. Então, lembrando, vocês têm que dizer um número de 1 a 106 e a questão, profissão, relacionamento, saúde, é de 1 a 106, Suzy. Igual, por exemplo, oi, Jussiara, oi, Sinara. Aqui, Suzy, você tem que me dar um número de 1 a 106. Você falou 108. Eu vou olhar enquanto você pensa no número, Suzy, da Elisete, tá? Que é o 50. Então, peraí um minutinho, Elisete, 50, relacionamento. Deixa eu pegar a carta aqui para você, Elisete. Olha só. Essa é a carta 50. Ela significa seguir o masculino. Essa carta, Elisete, ela fala sobre uma das leis do relacionamento de casal. Nós temos, apesar da gente ter essas três principais leis sistêmicas, que a gente sempre está aqui falando, ordem, equilíbrio, pertencimento, igual dentro dos negócios, a gente tem outras leis que permeiam as relações, além dessas três, e elas mesmas, as três, são diferenciadas dentro de um negócio. No relacionamento também, nós temos outras leis, para além das leis que nós já conhecemos. Então, uma das leis que nós temos é seguir o masculino. Por que isso é colocado nesse lugar do seguir o masculino? É porque a energia do masculino que abre, empurra para o mundo, que busca lá fora e traz, que socializa, que interage. Então, dentro de um relacionamento a dois, aquele que tem mais, e é muito importante até eu trazer isso aqui, quando a gente fala do masculino e do feminino, nós não estamos falando uma questão de gênero. Porque às vezes você tem um casal do mesmo sexo que tem uma energia mais masculina, outro tem uma energia mais feminina, E isso não tem a ver nem com o comportamento e com a postura mais doce ou mais agressiva. Tem a ver com o comportamento na vida, Então, quando a gente fala isso de seguir o masculino, é permitir que aquela pessoa que tem essa energia tome a frente em algumas situações, ao invés de ficar numa guerra, achando que se você concordar, você desobedece. Muitas vezes no nosso próprio sistema, nós temos mães, avós, tias que tiveram relações tão difíceis, que nós achamos que se a gente concordar, a gente está ou entrando no mesmo movimento delas, ou traindo aquelas que lutaram tanto para poder se posicionar diferente. Então, Elisete, eu sugiro que você veja no seu relacionamento se você faz esse movimento de se permitir seguir o masculino naquelas questões que precisa ser tomada uma decisão, por exemplo. Ou se você permite que ele se posicione, se você dá ouvidos, porque às vezes existe até uma brincadeira, do casal que fala: ela finge que manda, eu finge que obedeço. E aí vai entrando num lugar do casal e da relação onde até o respeito é perdido. Essas coisas são muito importantes, inclusive nas principais tomadas de decisão. Por exemplo, numa questão de religião. Às vezes os dois têm religiões absolutamente distintas, e isso vai pesar nos filhos lá na frente.
Um dia eu quero até fazer uma live sobre essa questão dessas leis do casal, porque eu já atendi pessoas aqui com problemas na própria relação, porque os pais tiveram essa dinâmica no seu casamento e interferiu na vida do filho. Então, Elisete, eu sugiro que você olhe para isso. E qual é a contrapartida? Quando eu sigo o masculino serve o feminino. Então, existe um equilíbrio nesse movimento. Eu sugiro que você olhe para isso, para o seu aprendizado no seu sistema, para você equilibrar seu relacionamento. Depois eu vou fazer uma live com essas leis em profundidade, tá? Relacionamento 6, a Lud. Vamos ver, Lud. Qual é a sua? Oi, Ana Trindade, tudo bem? Ó, essa é a sua carta. Consciência espiritual. Aquela consciência que atua no nosso destino como algo muito maior, acima até da nossa consciência do clã. Essa consciência espiritual é a que nos coloca a serviço de algo muito maior. E aí eu quero te trazer uma pergunta, Lud. Na sua postura de vida, no jeito que você conduz a sua vida, você tem feito algo muito além daquilo que era esperado de você? Você tem um compromisso que às vezes você percebe que isso atrapalha os seus relacionamentos, como se você tivesse indisponível para um relacionamento comum, trivial, equilibrado, porque você está fazendo algo muito maior, ou um projeto solidário, ou algo até ligado a um próprio adoecimento, né? Algo que desperte uma consciência maior, uma consciência do todo, algo que talvez até você tente se desvencilhar desse comportamento, mas você não consegue, como se você tivesse assim, algo que te impulsiona para ter essa ação. Muitas vezes nós estamos ligadas a compromissos de destino, compromissos dessa consciência maior, a serviço de algo maior, e estamos indisponíveis para uma relação que pudesse nos desviar daquilo que nós viemos para fazer. E muitas vezes também nós buscamos relacionamentos, eu já disse isso até na live passada. Às vezes a gente busca um relacionamento com alguém também indisponível, porque essa pessoa indisponível não vai te cobrar uma presença que o seu propósito de vida, o movimento que você está fazendo atualmente, aquilo que você está engajada na sua vida, não te permite ter tempo para uma relação em equilíbrio, tá? Então, olhe para isso. Jussiara, 9, relacionamento. Vamos lá, Jussiara. Suzy, eu não achei o número da sua carta. Repete aí para mim o número que você percebeu. Gente, para quem tá chegando agora, nós estamos fazendo uma nova tiragem. A gente fez, né, na segunda-feira, e nós estamos fazendo uma nova tiragem com as cartas. Para quê? Para você olhar para onde dói, né? Para onde a sua dor olha, o que você precisa trabalhar dentro dos seus processos para entender aquelas questões que você não está conseguindo trabalhar de uma forma simples. Então, você traz, por exemplo, igual a Jussiara colocou aí, 9, relacionamento. Você pensa na sua questão, imagina um número de 1 a 106 e coloca aí para mim qual é o número e qual é a questão. Bom, essa carta aqui, Jussiara, preste bastante atenção nela. Essa carta chama inocência. É uma dinâmica que a gente atravessa, é o pior dos emaranhamentos. Por quê? Porque é uma dinâmica sistêmica que conversa com um movimento que a gente chama de boa consciência, que conversa com um movimento que a gente chama de consciência leve, que está ligado à nossa consciência pessoal, ao nosso senso de pertencimento. Eu vou te explicar melhor. Muitas vezes, para pertencer, nós repetimos os movimentos do nosso sistema.
Então eu sugiro, como você trouxe um tema de relacionamento, eu sugiro que você olhe o que no seu relacionamento repete ou é leal às pessoas do seu sistema de origem. Vamos imaginar uma situação. Minha mãe teve uma relação ruim, minha avó teve uma relação ruim, minha bisavó teve uma relação ruim, eu tenho uma relação ruim. Porque na minha família mulher não se separa. Por exemplo, tô te dando um exemplo. Porque aí eu fico nesse lugar de repetir um movimento. E por que eu tô na inocência? Eu estou na inocência porque eu sequer percebo que eu tô repetindo um movimento, que eu tô fazendo em lealdade, né? Ninguém se separa na minha família, então eu não me separo. É como se eu não tivesse autorização. E eu fico ali presa nessa dinâmica. E esse tipo de relacionamento que eu tô falando aqui, eu não me separo, eu posso repetir uma dinâmica de viver triângulos amorosos, de só me envolver com pessoas indisponíveis, de ter um relacionamento com pessoas que estão em drogadição ou que têm um problema de algum tipo de vício, com homens agressivos. Então, eu vou ficar em movimentos que eu vou repetindo sem perceber numa dinâmica de inocência, quer dizer, eu nem estou notando que eu estou fazendo isso com medo de perder o pertencimento. Então, observe isso, tá, Jussiara? Pode falar, Andréia. Marcelo, 72, dinheiro. O que será que é o 72, hein, Marcelo? Vamos olhar para isso. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Ó, essa carta que tem essa representação dessa balança, ela fala sobre trocas desequilibradas. Ela fala sobre esse desequilíbrio nas relações. Então, eu vou trazer algumas observações para você, tá, Marcelo? Às vezes eu aprendi que eu preciso fazer a mais. E aí eu vou desrespeitando o dinheiro e vou fazendo a mais pelas pessoas, na expectativa que essas pessoas me olhem, me reconheçam, me valorizem. E isso pode ter uma relação com a minha infância, com as minhas dinâmicas de reconhecimento dentro do meu próprio sistema de origem. Eu também posso reverberar isso, por exemplo, nos negócios. Imagina que você é aquela pessoa que acha que as pessoas não vão comprar de você ou comprar o seu serviço se você cobrar aquilo que você acha justo. Então você coloca mais, você dá desconto, você faz promoção, você vai fazendo um movimento de receber menos, se valorizar menos para que o cliente fique. Às vezes numa sociedade você entrega mais. Às vezes na dinâmica do trabalho você aceita empregos onde as pessoas vão te pagar menos do que aquilo que você entrega. Às vezes você acha que não tem a competência ou a possibilidade de sair desse lugar. E aí você vai desequilibrando as suas trocas. Ou você é um patrão que paga mais para as pessoas com medo de perder o funcionário. Porque talvez você reverbere o seu sistema de origem no seu sistema profissional. Então, quando a gente fala em desequilíbrio, muitas vezes nós associamos ao desequilíbrio de uma relação a dois, mas ela reverbera em diversos outros lugares da nossa vida. E aqui, essa carta ela fala justamente sobre as trocas desequilibradas. Precisa ser um movimento de troca onde eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, e nós vamos crescendo nessa troca. Então, a minha sugestão, Marcela, é que você olhe para as suas trocas. Você olhe se você dá aquilo que você consegue e você recebe entendendo que está em equilíbrio. Porque tem outra coisa também importante. Se eu faço além, sabendo que o outro não pode equilibrar, eu também estou provocando esse desequilíbrio.
Olhe para isso, tá? E vou dizer mais, se esse desequilíbrio reverbera na sua questão financeira, você precisa buscar o desequilíbrio onde ele começou. A raiz desse desequilíbrio é uma questão familiar, tá? De aprendizado da família. Juca, sem trabalho. Vamos lá. Tararara. Qual que é a nossa carta 100? Descobri aqui qual que é a nossa carta 100. Parece que meu baralho, as cartas 100 desapareceram dele. Vou ter que te mostrar aqui no nosso livrinho. Ó. Essa, Juca, é a nossa carta 100. Não sei se você tá vendo bem. Esse aqui é o manual, né, que vem com o nosso kit de cartas. Essa carta, ela representa o menino. Ela representa alguém que ainda precisa trabalhar essa criança. Observe-se quanto a sua criança tem influenciado na sua forma de se relacionar com o trabalho. Porque nós só temos um trabalho saudável se nós estamos no adulto. E isso não tem a ver com te chamar de infantil, tá? Tem a ver com essa interferência das dinâmicas da nossa infância na nossa forma de relacionar externamente. Algo que ainda precisa ser curado. Nós temos uma frase que diz que criança não tem trabalho saudável, criança não ganha dinheiro, criança não tem relação saudável, criança não tem amizades saudáveis. Por quê? Porque quando nós temos algo na nossa infância que nos feriu em profundidade e eu não trabalhei, eu vou levar isso adiante, né? Eu vou levar esse movimento adiante para as minhas outras relações. Então aqui, quando você traz essa carta da criança, né, da infância do menino, é observar onde você está preso, porque talvez a forma que você se posicione no seu trabalho esteja conversando com algo que aconteceu na sua infância. É muito próximo daquilo que eu acabei de falar para o Marcelo. Às vezes, a própria forma que você troca, ou se posiciona, ou se coloca, te desequilibra no trabalho. Às vezes falta uma coragem, uma valorização do próprio currículo. Às vezes aceita fazer mais ou menos do que aquilo para que foi contratado. Às vezes o seu posicionamento diante do mercado não é um posicionamento à altura daquilo que você entrega. Então observe essas questões, tá? A Elisa colocou aí 37 para profissão. Gente, para quem está chegando agora, nós estamos hoje fazendo mais uma live das nossas cartas terapêuticas, né? Ah, aqui, minha mãe veio me salvar com uma carta. Aqui, Ju, que essa é a carta, ó. A carta 100. A carta do menino. Então, olhe para ela e veja o que ela conversa na sua alma, né? Como foi a sua infância? Como foi que o seu menino foi visto, amado? Observa isso em profundidade. Obrigada, mãe. Eu tenho aqui, eu só não achei porque tive atendimento, ela deve estar perdida em algum lugar. Então, vamos olhar da Elisa, que é a 37 para profissão, né? Vamos lá, Elisa. Aqui. Aqui, tem aqui. Essas eu tinha separado já. Elisa, olha o que essa carta diz. Não merecimento. Vou te mostrar aqui, ó. É uma crença plantada a partir da relação disfuncional com os pais, um deles ou ambos. Está ligada à fraqueza dos vínculos e aos processos herdados dos próprios ancestrais. Olha só.
Não merecimento é uma das principais crenças que a gente trabalha e muita gente chega para os atendimentos trazendo essa dor do não merecimento. Ou porque aprendeu, ou porque ouviu que não era capaz, ouviu que aquilo não era para ela, ouviu os próprios pais passarem por dinâmicas de não merecimento, de exclusão, de julgamento e faz um movimento com medo de ser maior desses pais, acaba repetindo a história deles, acaba aceitando aquilo que o pai disse, né, para não contrariá-lo. Quantas vezes a gente atende pessoas que estão presas aí na profissão, que não deslancha, e quando você vai olhar, um dos pais não tinha concordado com aquele curso, não tinha concordado com aquela escolha, ou às vezes o pai ou a mãe falou, isso não vai dar certo, você não vai ganhar dinheiro. E dentro, isso, gente, esse nosso inconsciente, ele é realmente uma coisa incrível para nós estudarmos. Porque se eu quero honrar o meu pai, eu posso sim fazer um movimento de não dar certo, só porque ele disse que eu não daria. É como se lá no fundo eu quisesse agradar esse pai falando, o senhor tinha razão, não deu mesmo certo. Eu sei que quando nós nos deparamos com essa informação em primeira mão, a gente fala, gente, esse povo que fala isso é doido. Mas quando nós trazemos isso, nós temos diversos atendimentos onde isso se deu, se colocou no campo e chegou para que nós trouxéssemos aqui esse olhar. Não é algo, acordei, não estou fazendo nada, vou falar isso. Não, é algo estudado, né, observado dentro de um processo empírico, dentro dos processos nos campos. Na semana passada mesmo nós tivemos um caso que se encaixa aí, né? No nosso curso de negócios, a gente teve um caso de uma pessoa com tudo para ir, né? Com conhecimento, aprendizado, postura profissional, mas não deslanchava. E era justamente o pai que estava precisando autorizar que ela fosse. Então olhe para isso, tá? Talvez você esteja nesse lugar. Ana Trindade, 19, família. Ana, essa é a carta 19, estava aqui facinho de olhar. É a carta ânima. Ela fala sobre o nosso excesso de feminino. Eu falei até sobre isso na semana passada, na segunda-feira, né, na nossa live da segunda. Ânima mais é quando eu estou em desequilíbrio e com essa energia feminina em excesso. Quando eu faço o movimento do meu desenvolvimento, eu ando entre esferas, né? Eu estou na esfera da mãe, vou para a esfera do pai, volto para essa esfera da mãe. Ânima mais é alguém que teve um excesso de mãe, um excesso do feminino, ou seja, não teve um masculino suficiente ou um convívio, e aí não tem a ver com pai presente, pai ausente, não. É esse contato, né? É essa comunicação, é esse beber dessa fonte. Não teve o suficiente em equilíbrio com o feminino. Então tá num excedente para se equilibrar o masculino e o feminino. Então tá num excedente do feminino. Eu sugiro que você olhe para isso. Olhe como você olha o masculino e como você se posiciona. Veja, inclusive, se você permite um posicionamento do masculino, inclusive dentro de você. Não só nas suas relações familiares, mas dentro de você. Olhe para a sua relação com seu pai e com o masculino do seu sistema. Permita essa presença e permita esse equilíbrio. Dentro, viu, gente? Não tem a ver com convívio externo, almoçar, jantar. É um movimento interno, tá? É um movimento com a sua alma. A Mini, carta 55, prosperidade. Vamos ver o que é essa carta 55. Essa é a carta 55. Ela é a carta do nascimento. O que você me fala sobre o seu nascimento, Mini? Como foi? Lá no nosso grupo VIP, eu até postei falando sobre a forma do nosso parto, como ela influencia a nossa posição diante da vida. O que você sabe do seu parto?
Ele foi um parto leve ou ele foi um parto sofrido, que sua mãe ficou horas em trabalho de parto, que pensou que fosse de um jeito, era de outro, que teve muito sofrimento. Como foi que você aprendeu isso? A questão do dinheiro, nós temos uma fala sistêmica que diz que o dinheiro nos vê, a vida nos vê como nós vemos a nossa mãe, ou nos trata como nós tratamos a nossa mãe. E fala que o dinheiro é o leite materno, né? Por quê? Porque o nosso parto, o nosso nascimento é o nosso primeiro grande sucesso. E a energia do dinheiro está ligada à energia do feminino por conta dessa questão de levar a vida adiante, porque o dinheiro leva a vida adiante. O dinheiro permite que a vida flua, né? O dinheiro permite que eu me relacione, que eu conquiste as coisas, e ele também permite com que as pessoas cumpram os seus objetivos na vida, seus compromissos uns com os outros. Então, olhe, Mini, como foi o seu nascimento. Como eu te disse, lá no nosso grupo VIP, eu postei um áudio sobre cada tipo de nascimento. Quem ainda não está no nosso grupo VIP, o link está na bio do nosso perfil, tá? Então, olhe para isso. A Tati trouxe aqui, carta 7, relacionamento. Vamos lá, Tati. Vamos ver o que essa carta diz. Essa carta é a carta do grande buscador. Essa carta ela é quase uma representação da má consciência. É quando eu largo tudo para viver a minha história, do meu jeito, fazer da minha forma. É essa energia, né? Todos nós somos o grande buscador, né? E o buscador, ele conversa muito com a ovelha negra, aquela que faz diferente do que todo o sistema fez. Aquela que, tá, eu vou trazer comigo só aquilo que realmente eu entendo que é importante, mas eu vou me permitir fazer da minha forma. Eu vou me permitir fazer do meu jeito. Então, eu sugiro fortemente que você olhe para essa carta, para esse caminhante que abre mão das crenças, que abre mão daqueles tem que ser que a gente herda, né, no nosso sistema e se lança na vida buscando algo da sua forma. Trazendo para um olhar mais simples, imagina que é alguém que talvez queira se relacionar, e eu não estou falando nem do tipo de relacionamento, né, das escolhas do relacionamento, mas eu estou falando assim, às vezes é aquela pessoa que eu quero casar, mas eu quero viver cada um numa casa, eu quero fazer diferente, eu quero casar, ou eu não quero casar, eu quero só namorar, ou eu quero casar, mas eu não quero ter filhos, e aí essas construções da sua forma de pensar o relacionamento ferem muito a construção do sistema. E às vezes seja isso justamente que pode estar trazendo um embate aí na sua história. Ou às vezes é o seu parceiro que vem com uma construção sobre relacionamento do próprio sistema, seu parceiro ou sua parceira, vem com uma construção do próprio sistema e precisa se ajustar porque você quer justamente quebrar essas barreiras, fazer diferente, né? Se lançar fazendo do seu jeito, aquilo que você acredita que vai ser melhor para você. Então pensa nisso, tá, Tati? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Michele, amada Mi, que saudade de você, Michele. Que saudade, amor. 44, financeira, a carta da Mi. Eu vou olhar a carta dela aqui. Vamos ver, Mi. Michele. Essa carta é a carta das crenças limitantes. É a carta daquilo que nós aprendemos no nosso sistema. Como você colocou uma questão financeira, Mi, vou te perguntar, o que você aprendeu no seu sistema sobre dinheiro, sobre as finanças? Como o seu sistema se relacionou com o dinheiro? Qual foi esse aprendizado que você teve dos seus pais, dos seus avós? Como eles se relacionaram com o dinheiro? Esse movimento, essa carta, ela pede uma implosão, uma desconstrução de dentro para fora, da sua visão com o dinheiro, da sua visão com as finanças. É um ressignificar.
Tem aquele exercício muito bom das crenças limitantes, né? Onde a gente ressignifica cada uma das nossas crenças, a gente escreve as nossas crenças e vai ressignificando, vai vendo onde cada uma dessas crenças chegou, em que momento eu recebi cada uma dessas crenças. Para isso tem aquele livro muito bom, né? O Segredo da Mente Milionária. Esse livro é fantástico, gente. Quem não leu, leia. É um livro muito bom. Pois eu vou até colocar uma fotinha dele lá nos nossos destaques da nossa biblioteca. Mas, Mi, olha para isso, viu? Gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Estou vendo aí que outras pessoas estão colocando também. Guardem esses números para a nossa próxima live, para a gente olhar para essas questões. Aqui a gente teve algumas devolutivas, né? A Elisete falando que quer se separar e ele não aceita, ignora, tenta conversar, ele ignora. Faça você o movimento, né? Do mesmo jeito que para ficar junto, dois tem que querer, você precisa ter essa força também para não querer. Então pensa nisso, para ficar junto, dois tem que querer. Se você não quer, você precisa ter essa força para dizer não. Quando eu fico nesse lugar e falo, ele não quer, ele não aceita, será que você quer? Será que você construiu internamente esse querer muito, de verdade? Porque às vezes ele só apoia aquilo que você não tem ainda tanta força, tá, Elisete? Porque depende de você esse movimento. Gente, então, ó, as pessoas que foram olhando para isso, ó, Patrícia, meu relacionamento está terminando porque não consigo seguir, não quero seguir meu marido para outro estado, pois sou concursada onde moramos, não tenho vontade de mudar daqui. Acontece muito essa dinâmica. Tente, Patrícia, fazer um movimento dessa distância, ver, talvez vocês consigam construir uma relação nessa distância. Mas, sistemicamente, fazer um movimento de ir com ele é um movimento mais saudável. Será que não tem condição de você tirar uma licença até ver como essa relação se dá? Será que você não tem condição de buscar um concurso nesse outro lugar? O seu concurso não te permite uma recolocação? Veja se você viu todas as possibilidades, tá? Aqui, a Lude, cuidar dos pais. Estou tentando curar. Isso, Lude. Então, olhe para essa dinâmica, tá? Da consciência espiritual, né? Isso que foi que saiu para você, né? Pode estar ligado exatamente a isso. Se você tem esse movimento, né, de querer servir, né? De você... não, você está achando que a carta está mandando você servir a espiritualidade? Não. A carta não manda nada, né? Ela só traz para onde você deve olhar. Veja qual é esse movimento que você faz, porque talvez você esteja buscando relacionamentos com pessoas também indisponíveis, porque você está nesse lugar de cuidar dos seus pais. E o que acontece? Se eu estou virada cuidando dos meus pais, deixa eu pegar aqui. Imagina que essa é minha mãe e essa sou eu, né? Então eu tô vou até pegar uma adulta. Se eu estou nesse lugar aqui de cuidar dos meus pais, eu tô fazendo esse movimento, eu tô até aqui atrás desses pais, né? Se eu tô nesse lugar, imagina que aqui tem um relacionamento. Então, nossa, um cabelo meu. Então, imagina que aqui eu tenho a possibilidade de um relacionamento. Se eu tô cuidando dos meus pais, eu tô no lugar de maior deles, maior do que eles. Então, eu precisaria atravessar esse lugar para estar disponível para uma relação. Quando eu me relaciono com alguém indisponível, eu não tenho que fazer esse movimento que talvez me custe. Talvez eu não queira sair desse lugar. Então é mais fácil para mim me relacionar com alguém que não exige que eu esteja presente do que fazer esse movimento de sair daqui e me colocar num lugar, deixando os meus pais aqui. Tá? Isso, gente, não significa deixar de cuidar dos pais, deixar de dar suporte na saúde. É uma posição de comportamento, não de abandono, tá?
eu quero agradecer a presença de todos vocês hoje. Amanhã nós não vamos ter live, gente, tá? Nem amanhã nem na sexta, porque nós vamos fazer uma dinâmica aqui no Instituto e eu vou estar ausente das lives, mas segunda-feira, meio-dia, eu tô aqui de volta e eu quero convidar vocês para duas coisas extremamente importantes que nós temos acontecendo. Hoje começa o nosso curso de saúde sistêmica, aquele curso onde nós vamos aprender a olhar para as nossas dinâmicas de saúde, para os clientes, né, para as dinâmicas dos clientes que chegam para a gente, através de diversos olhares para além da medicina e também, obviamente, vamos aprender técnicas, ferramentas para poder trabalhar esse campo do adoecimento, olhar para esse sistema, entender a raiz dessas doenças, né? Mas para vocês entenderem melhor o que é esse curso, é chegar no lugar que eu chego quando eu escrevo os meus textos sobre adoecimentos. Eu sempre trago relatos, né, de atendimento, e lá você vai perceber que a gente faz um movimento de acessar a raiz do adoecimento e trabalhar isso com o cliente. Então, quero convidar vocês para esse curso e também quero convidá-los para o nosso curso de cartas terapêuticas. O nosso curso de cartas terapêuticas, onde eu vou te ensinar a fazer isso que eu fiz, por exemplo, trabalhando com o seu cliente, além de outras 20 técnicas terapêuticas do atendimento tradicional, com as cartas projetivas e associativas, e você também pode aprender o nosso método de trabalhar com aquelas plataformas pretas que tem a mandala, a plataforma sistêmica, a plataforma de mapeamento. Nós desenvolvemos 3 plataformas específicas para o trabalho com a carta, em um método exclusivo que você também pode aprender. Se você sentir no seu coração de fazer parte, vai ser um prazer te receber. É só chamar a gente pelo link da bio, tá bom? Um beijo grande, gratidão imensa pela companhia, viu, gente? Fiquem com Deus. Tchau!